E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Eu quero apresentar para vocês um pequeno problema que não é tão difícil assim da gente detectar quando a gente está atento, mas que também não é tão difícil de acontecer em bases de código muito grandes. Aqui, obviamente, eu detectaria isso, mas imagina que numa base de código muito grande, eu vou sobrescrever um método. O método sacar, por exemplo. E aí, ao invés de escrever sacar, eu escrevo saca. Então eu vou lá na minha definição também, eu vou definir aqui o meu método saca, e tudo está funcionando. Eu não tenho nenhum erro de compilação, eu tenho um método válido. Inclusive, quando eu vou usar isso daqui, repara que eu estou passando uma conta por parâmetro, eu estou chamando o método sacar e eu também não tenho erro nenhum. Só que aqui eu espero que o método sacar da conta poupança seja chamado. Só que, obviamente, o método da conta poupança se chama saca. E aqui o sacar é da classe conta. Então eu vou ter aqueles 290, ou seja, o saldo errado, porque foi sacado da conta corrente. Então o que eu quero fazer é, na hora de definir um método, ou seja, aqui na definição, eu quero informar, olha só, eu estou definindo esse método aqui, e esse método eu estou sobrescrevendo de um método da classe base, tá bem? Então eu quero informar, para que o compilador me avise se eu cometer um erro desse tipo. Então aqui eu vou adicionar, depois da definição do método, uma palavrinha mágica chamada override. E repara que aqui eu já tenho um erro de compilação. Olha só, vamos ver se esse erro vai ser útil para a gente. Opa, somente membros virtuais podem ser marcados como override. E aqui talvez a sua primeira intenção seja chamar aqui um virtual, mas aí a gente continua, adicionar aqui um virtual, mas aí a gente continua tendo um erro. Saca é marcado como override, mas ele não está sobrescrevendo nenhuma função de verdade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir, adicionando aqui o método sacar. E repara que o erro sumiu, porque sacar é virtual na classe base. Então significa que eu posso sobrescrevê-lo sem problema nenhum, e aqui a palavrinha override vai fazer essa magia pra gente. E aqui em conta poupança, se eu tento definir com o nome errado, eu obviamente vou ter o erro, porque não tem nenhuma função definida com esse nome. Então eu vou corrigir. E assim eu evito um errinho que parece bobo, parece difícil de acontecer, mas é bastante chato de achar. Isso não é só com o nome do método. Isso pode ser com o retorno, a gente vai ter esse erro. Então repara aqui, de novo a gente tem aquele erro que pode guiar para uma solução errada, mas no final das contas a gente entende o que está acontecendo. Além do retorno, pode ser o tipo do parâmetro, pode ser definir uma função como const ou não. Então isso tudo faz diferença, e repara aqui, isso tudo faz diferença na hora da gente definir um método como sendo sobrescrito, e repara que adicionando essa palavrinha override, eu recebo essa dica do compilador que vai me poupar de muitos problemas. Então aqui a gente aprendeu uma palavrinha nova, só que eu ainda não expliquei para vocês como funciona esse tal de virtual. Como que o compilador sabe, como que ele armazena de alguma forma o que acontece quando eu adiciono esse virtual. Então o próximo vídeo vai ser meio conceitual, a gente vai conversar bastante para entender o que acontece quando eu adiciono essa palavrinha na frente de um método.